Seção 2 das responsabilidades. Artigo 75. O policial civil responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Artigo 76. São penalidades disciplinares, inciso 1, repreensão, inciso 2, suspensão, inciso 3, demissão, inciso 4, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 77. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais, observando-se o princípio da ampla defesa. Artigo 78. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de transgressões disciplinares leves que não justifiquem imposição de penalidade mais grave. Artigo 79. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com repreensão e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Parágrafo 1º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa de 50% no dia do vencimento ou remuneração, ficando o policial obrigado a permanecer em serviço. Parágrafo 2º. Nos casos de reincidência em que se configurar a deliberada vontade de incorrer na prática irregular, a aplicação da pena de suspensão se dará de forma progressiva até o dobro da última punição da mesma espécie. Artigo 80. As penalidades de repreensão e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o policial não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Parágrafo 1º. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos de caráter pecuniário, não produzirá consequências nas promoções atrasadas, nem influenciará na contagem do tempo de contribuição para efeito de aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo 2º. São causas de justificação de penalidade. A linha A. Motivo de força maior, devidamente comprovado. A linha B. Caso fortuito. A linha C. Ter sido a transgressão cometida na prática de ação meritória no interesse do serviço, da ordem ou da segurança pública. A linha D. Ter a transgressão cometida em legítima defesa própria ou de terceiros, em obediência à ordem superior hierárquica, no estrito cumprimento do dever legal ou quando pelas circunstâncias não for exigível outra conduta. Parágrafo 3º. São circunstâncias atenuantes. A linha A. A boa conduta funcional. A linha B. Serviços relevantes prestados. A linha C. Ter sido a transgressão cometida para evitar mal maior. Parágrafo 4º. São circunstâncias agravantes. A linha A. Má conduta funcional. A linha B. Prática simultânea ou conexão de 2 ou mais transgressões. A linha C. Reincidência. A linha D. Ter praticado a transgressão em conluio com 2 ou mais pessoas durante a execução do serviço, em presença de subordinado ou em público. A linha E. Ter sido praticada a transgressão com premeditação ou com abuso de autoridade hierárquica ou funcional. Artigo 81. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1. Crime contra a administração pública. Inciso 2. Abandono de cargo. Inciso 3. Inassiduidade habitual. Inciso 4. Improbidade administrativa. Inciso 5. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Inciso 6. Procedimento irregular de natureza grave. Inciso 7. Ofensa física ou moral, no exercício do cargo a superior hierárquico,
servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Inciso 8. Aplicação irregular do dinheiro público. Inciso 9. Revelação ou divulgação de segredo adquirido em razão do cargo ou quebra do sigilo de peças do inquérito policial ou procedimentos administrativos. Inciso 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio público. Inciso 11. Corrupção. Inciso 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, exceto nas hipóteses legais. Inciso 13. Transgressão prevista nos incisos 9, 13, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 34, 35, 39, 43 e 45, todos do artigo 74 da presente lei. Inciso 14. Uso de arma quando estiver participando de greve, reuniões ou movimento de cunho reivindicatório da categoria policial. Artigo 82. Verificada em processo disciplinar acumulação proibida provada à boa-fé, o policial optará por um dos cargos. Parágrafo 1º. Provada a má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo anterior, sendo um dos cargos, emprego ou função exercida em outro órgão ou entidade, a demissão lhe será comunicada. Artigo 83. A demissão nos casos dos incisos 4, 8, 10, 11 do artigo 81 implica a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 84. A demissão por infringência do artigo 81, incisos 3, 7, incompatibiliza o ex-policial para nova investidura em cargo de polícia civil pelo prazo de 5 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço na Polícia Civil o ex-policial demitido por infringência do artigo 81, incisos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Artigo 85. Configura abandono de cargo a ausência intencional ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 86. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias intercaladamente durante o período de 12 meses. Artigo 87. Em função da gravidade da falta, a demissão, que se chamará qualificada, poderá ser aplicada com a cláusula a bem do serviço público, a qual constará sempre dos atos de demissão verificados nos casos previstos nos incisos 1, 4, 5, 8, 10 e 11 do artigo 81. Parágrafo 1º. Quando o policial civil for demitido do cargo, solicitar a exoneração ou aposentar-se, deverá proceder à imediata devolução de sua carteira de identidade funcional, arma de fogo cautelada e outros objetos pertencentes ao patrimônio do Estado. Parágrafo 2º. O setor competente da Polícia Civil providenciará a permuta da carteira funcional do policial aposentado, na qual constará no anverso a inscrição policial aposentado. Artigo 88. No âmbito da Polícia Civil, são autoridades competentes para aplicar penalidades. Inciso 1. O governador do Estado, nos casos de demissão ou suspensão acima de 60 dias. Inciso 2. O delegado-geral da Polícia Civil, nos casos de repreensão ou suspensão até 60 dias. Inciso 3. O corregedor-geral da Polícia Civil, nos casos de repreensão ou suspensão até 30 dias. Inciso 4. Os coordenadores do interior e da região metropolitana, nos casos de repreensão ou suspensão até 15 dias. Capítulo 4. Da apuração administrativa interna e do processo administrativo, seção 1, disposições gerais.
Artigo 89. O policial civil que tiver conhecimento de irregularidade praticada por servidor da instituição será obrigado a comunicar o fato imediatamente à Corregedoria Geral da Polícia Civil. Artigo 90. Da apuração administrativa interna poderá resultar: inciso 1, arquivamento; inciso 2, aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão até 60 dias; inciso 3, instauração de processo administrativo disciplinar. Parágrafo único. O prazo para a conclusão da apuração administrativa interna não excederá 30 dias, prorrogável por igual período, a critério da autoridade que houver determinado sua instauração. Artigo 91. Sempre que o ilícito praticado pelo policial civil ensejar, em tese, a imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 dias e de demissão, será obrigatória a instauração direta de processo administrativo disciplinar. Seção 2 do afastamento preventivo. Artigo 92. O Corregedor-Geral da Polícia Civil, mediante indícios de que o servidor acusado da prática de infração disciplinar ou penal tenha influenciado ou tentado influenciar nos rumos da investigação do processo administrativo disciplinar ou do inquérito policial, poderá determinar o afastamento do acusado ou indiciado do exercício do cargo pelo prazo de até 60 dias, podendo haver uma prorrogação por igual período e sem prejuízo da remuneração. Parágrafo único. O Corregedor-Geral da Polícia, excepcionalmente e após análise do caso concreto, mediante despacho fundamentado, poderá determinar ao afastado que proceda à imediata entrega da identidade funcional, da arma de fogo, de outros objetos cautelados ao servidor. Seção 3 do Processo Disciplinar, artigo 93. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade do policial civil por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Artigo 94. O processo disciplinar será conduzido por comissão de 3 policiais civis estáveis no cargo, designados pela autoridade competente e presidida por um delegado de polícia, sendo o seu presidente de classe igual ou superior ao do acusado. Parágrafo 1º. Quando o acusado for delegado de polícia, os integrantes da comissão processante serão obrigatoriamente da mesma categoria. Parágrafo 2º. São instituídas 4 comissões permanentes de processo administrativo disciplinar, CP-PAD, as quais serão coordenadas pelo Corregedor-Geral da Polícia Civil. Artigo 95. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário para elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Parágrafo 1º. As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado. Parágrafo 2º. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando os seus membros dispensados do ponto até a entrega do relatório final. Artigo 96. A contagem do prazo de conclusão do processo administrativo disciplinar iniciará no dia da publicação da portaria instauradora no Diário Oficial do Estado e seu prazo de duração será de 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez por ato da autoridade instauradora. Artigo 97. Ultimada a fase da instrução, o indiciado será citado para apresentar defesa escrita no prazo de 10 dias, sendo-lhe facultada a vista do processo na sede dos trabalhos da comissão processante. Parágrafo 1º. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo será comum de 20 dias. Parágrafo 2º. Achando-se o acusado em lugar incerto, a citação será feita por edital, publicada no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação da localidade do último domicílio conhecido do acusado,
pelo prazo de 3 dias consecutivos para apresentar a defesa escrita. Terceiro, no caso de revelia do indiciado, o presidente da comissão processante designará um servidor como defensor dativo, ocupante de cargo igual ou superior ao do indiciado. Artigo 98. Concluída a defesa, a comissão processante remeterá o processo ao delegado-geral da Polícia Civil com o respectivo relatório conclusivo. Em seguida, o processo será julgado no prazo de 20 dias a contar do seu recebimento. Parágrafo 1º. Se o delegado-geral, após análise jurídica, entender que a conduta do indiciado se enquadra nas penas de demissão do serviço público ou de suspensão acima de 60 dias, remeterá o processo ao governador do Estado para as providências de sua alçada. Parágrafo 2º. No caso de emprego inadequado do erário, apurado em inquérito policial, o afastamento se prolongará até a decisão final do processo administrativo. Parágrafo 3º. Fica sobrestado o processo administrativo disciplinar ou apuração administrativa interna nos casos de força maior justificada ou realização e resultado de perícias e outras situações que se reputem necessárias à comprovação da verdade material e esclarecimento do fato. Artigo 99. Tratando-se de crime, será providenciado pela autoridade competente a instauração do inquérito policial. Artigo 100. O policial civil que estiver respondendo processo disciplinar não pode, antes do seu término, ser exonerado a pedido, nem se afastar do serviço, a não ser em virtude de licença por doença, suspensão preventiva ou prisão em flagrante. Título 6 das disposições finais e transitórias, artigo 101, revogado, artigo 102, revogado, artigo 103, revogado, artigo 104, revogado. Artigo 105. Os cargos de nível médio da Polícia Civil serão considerados para todos os efeitos legais cargos técnicos especializados. Artigo 106. Os cargos de perito policial, agente de remoção, motorista policial e auxiliar técnico de Polícia Civil serão extintos à medida que vagarem, ficando-lhes garantidos todos os direitos, vantagens e prerrogativas previstos em lei. Artigo 107. Dentro dos parâmetros traçados pela presente lei, a estrutura organizacional da Polícia Civil, bem como todos os cargos comissionados e funções gratificadas, encontram-se definidos no anexo 2 da presente lei. Artigo 108. Ficam extintos todos os cargos comissionados de direção e assessoramento superior, DAS, e as funções gratificadas, FG, da Polícia Civil que não estejam contidas nesta lei. Artigo 109. O delegado-geral, no prazo de 120 dias da publicação desta lei, ouvido o Conselho Superior da Polícia Civil, encaminhará ao chefe do Poder Executivo o regimento interno da Polícia Civil, o regimento do Conselho Superior e o regimento interno da Academia de Polícia Civil, que serão aprovados por decreto. Artigo 109-A. A Polícia Civil terá uma junta médica, qual ficará incumbida de realizar inspeções psicomédicas dos seus servidores relativamente a ingresso na carreira, bem como das demais atribuições dispostas em regulamento. Artigo 110. É assegurado ao policial civil o direito à licença para desempenho de mandato classista de associação de policiais civis de âmbito estadual, legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 2 anos. Parágrafo 1º. Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 4 por entidade constituída, em conformidade com o artigo 5º, inciso 70, a linha B da Constituição Federal.
Parágrafo 2º. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada por igual período, no caso de reeleição por uma única vez. Parágrafo 3º. O período de licença de que trata este artigo será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Artigo 111. Integra o conteúdo da presente lei a relação de classificação dos municípios por circunscrição constantes do anexo 1. Artigo 112. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 113. Ficam revogadas as disposições em contrário. Se você acompanhou esse vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal.